Boa tarde a todos, vocês estão no canal dos Velhos Companheiros. Dessa vez fazendo um vídeo um pouco diferente, saindo do termo de política, saindo do tema, tantos temas que a gente tem dito nesse canal. Dessa vez adentrando um pouco mais no tema da linguística. Porque algumas pessoas que assistem a gente devem saber que eu sou professor, mas algumas pensam que eu sou professor de história, já falaram que eu sou professor de alguma outra coisa. Não, eu sou professor de inglês. E a matéria que eu me formo na faculdade, que eu estudo na faculdade, é letras. Estou me formando em linguística. Então a matéria que eu tenho ali um certo interesse maior é com relação ao português e ao inglês, como funciona a linguística, como funciona a transformação das palavras. E tem alguns pontos desse assunto que eu acho muito importante que as pessoas compreendam e derrubem alguns conceitos que elas têm com relação a isso. Ah, mas eu sou de exatas, não é minha área. Não interessa, meu amigo, você está conversando, estão conversando com vocês, então a linguística está presente nestes aspectos. O que eu queria comentar com vocês logo de cara, o que eu acho muito, alguns aspectos que eu acho muito interessantes, que como eu falei para vocês, eu estou me formando em letras, em linguística. Então, como eu estou vendo isso na faculdade, por consequência, eu não deveria saber absolutamente nada sobre isso. Porque faculdade é isso aí. Mas o que eu faço? Eu estudo por fora, eu vou procurando outros livros, eu vou vendo outras opiniões, eu vou estudando mais sobre a história do idioma. Por exemplo, se você quer entender, compreender melhor o seu idioma, compreender melhor o português, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a estudar latim. Estudar latim de fato influencia muito. Você pode se perguntar, por que essa palavra escreve com C e não com K, se ela pronuncia como um K, por que ela escreve com tal forma e não de tal forma, se pronuncia daquela forma? É porque tudo isso é uma herança do latim. Diversas transformações verbais, o vocabulário, as definições semânticas, tudo isso vem do latim. Então, se você quer desenvolver o seu intelecto, ter uma compreensão maior sobre o seu próprio idioma, comece aprendendo latim. Consiga a gramática latina, a gramática do latim do Napoleão Mendes de Almeida. É um livro maravilhoso, é caro. Eu sempre achei ele por um valor muito alto, mas vale muito a pena conseguir esse livro. Inclusive tem um curso de latim pelo Terça Livre e tem um outro chamado Escola Clássica. O Escola Clássica eu admito que eu não fiz nenhuma aula ainda, mas o do Terça Livre eu fiz e é um bom curso de latim, tem coisa muito interessante por lá. Porque se você não compreende seu idioma, se você não tem um domínio sobre ele, você é incapaz de se expressar eficientemente. Por exemplo, eu tenho um sentimento, eu tenho uma ideia, mas como eu não tenho vocabulário que expresse aquilo que eu estou sentindo, eu não consigo comunicar de forma clara aquilo que eu estou sentindo. Então, há sim uma necessidade enorme para que você tenha um domínio do seu idioma. E a língua, o português, qualquer idioma, ele vai muito além de uma simples questão de vocabulário. Como, por exemplo, vamos analisar música, vamos analisar poesia. Todas essas questões, elas utilizam as palavras, a semântica, o vocabulário, de uma forma psicológica. Como assim psicológica? São palavras que são empregadas de forma eficiente visando um propósito final. Qual que é esse propósito final? A sonoridade. Quando você escuta um poema, aquilo geralmente é belo. E quando aquela coisa é bela, por quê? Porque as palavras foram encaixadas umas com as outras para criar um sentimento. São palavras que são utilizadas para causar um impacto emocional. E você que corresponde diretamente com o seu psicológico. As músicas que produzem rima, assim como os poemas, você, por exemplo, qualquer pessoa que pegar, por exemplo, Lolita, do Vladimir Nabokov, e ler o início daquele livro, acha aquilo muito belo, porque são as palavras sendo empregadas de forma eficiente. Eu, por exemplo, eu tenho um livro publicado, que é de literatura, escrevi uma história ali, mas sempre pensando muito em como empregar cada palavra, para poder criar um ritmo, poder criar uma narrativa, uma coisa bela. E é isso que eu vejo que falta muito para a literatura nacional, especialmente hoje em dia. Antigamente não. Machado de Assis escrevia ali de uma forma maravilhosa. O Graciliano Ramos, eu gosto da forma que ele escreve, eu acho muito bonito. Mas hoje em dia, as pessoas escrevem livros como se estivessem escrevendo um diário. E isso é um completo fracasso intelectual literário.
Você tem que ter essa preocupação da construção daquilo que está sendo feito para poder ter um impacto psicológico e emocional na pessoa. Não é só ficar jogando palavras para falar o que você quer dizer e pronto. Você tem que dar uma construída. Existe aquela questão do trivium, que eles sempre simplificam as coisas de uma forma muito bela. Por exemplo, o que é astronomia? É um número no espaço. O que é música? É número no tempo. É aquela questão de poder usar os tempos, as coisas, o tempo que passa. Tudo é uma forma muito simplificada, mas muito bela de resumir as coisas. É uma forma de você se interessar por aquilo, porque aquilo gera um impacto psicológico. E é isso que nem mais nas academias é visto. Você pega, por exemplo, os livros das universidades, eles são escritos quase sempre naquela mesma linha de escrita esquerdista. Muito parecido com o que é feito pela escola de Frankfurt. Que é tudo, nunca é claro. É sempre aquela linguagem enrustida acadêmica com uma poética zero. Tem aquele ego acadêmico. Olha como isso aqui é academicamente complexo. Olha como isso aqui é superior por ser acadêmico. Olha como... É aquela porcaria que é difícil de compreender. Você gasta muita energia para tentar compreender algo feio, ao invés de compreender algo belo, só para visar o mesmo resultado que você poderia ter de uma forma ou mais clara ou mais bela. Por exemplo, como que o Sócrates... Isso é uma coisa que o Olavo de Carvalho faz no começo do COF. Como o Olavo diz para você, imite grandes escritores que você gosta. Pega a técnica deles e imite. Use a mimesis, que o Aristóteles define. Use a imitação para poder se desenvolver mais e mais. E isso é um conceito socrático, de imitar as grandes figuras, que inclusive é explicado no Trivium. Por exemplo, como era o ensino na antiga Grécia. Eles pegavam Homero, com os livros da Odisseia e a Ilíada, e lá tinha as grandes figuras heróicas, os grandes deuses, os grandes mitos. Lá você tinha o deus da virtude, o deus da justiça, o deus da coragem. E quais eram as ações deles que os tornavam corajosos? Quais eram os grandes valores deles que os tornavam pessoas, seres virtuosos? E dessa ideia de imitação, você começava a imitar essas grandes virtudes presentes nesses deuses. É aquela questão de assumir para você características daquilo que é belo. E isso é muito característica do que é ensinado pelo Trivium, que é ensinado na patrística. Você tem as grandes figuras históricas, os grandes elementos belos. Vamos copiar isso e trazer essas características para a gente. A forma que é escrita a Ilíada é uma forma maravilhosa, uma forma bela, que encanta. E nesse encantamento traz consigo características elevadas, que quando você lê, você absorve essa beleza, você absorve esses altos valores eternos, você sai desse arroz e feijão básico que se ensina hoje na academia. A própria ideia de academia é o debate de ideias, mas não é isso que acontece. Toda a ideia de uma academia é que você debata isso visando encontrar grandes valores. Mas hoje na academia não se visa alcançar grandes valores e um debate que ajude você a alcançar essas características. O que você tem hoje na academia são resultados já pré-definidos que serão alcançados de um debate que vamos falar exatamente a mesma coisa e todo mundo vai concordar entre si. Quantas vezes você em uma academia chegou, por exemplo, lá tinha um livro, deixa eu pensar... O Capital ou o Manifesto Comunista. Quantas vezes um professor passado chegou para você? Olha, leia o Manifesto Comunista e vamos discutir o que é de errado no livro. Vamos pegar este livro aqui dos 4 discursos, a Aristóteles em Nova Perspectiva, do Olavo de Carvalho, e vamos ver o que está certo e errado nesse livro. Vamos discutir sobre isso. Quantas vezes você vê isso? Na verdade, eles mandam um livro com uma conclusão já definida e você tem que concordar com isso. Porque é essa a ideia. É uma ideia pronta que vai gerar outra ideia pronta e assim vai seguindo sucessivamente. É toda essa questão na academia. O que é totalmente contra o debate de ideias, visando algo grande. Tudo isso está fora. Então, disso já surge o maior problema na academia. Você não tem esse debate de ideias que visa chegar a algo. E como eu falei, por exemplo, a parte da linguística que eu comentei com vocês, existem diversos mitos, por exemplo, o ad hominem. Ele usou o ad hominem, logo ele está errado. Não é bem assim. O ad hominem ele cumpre uma função quando necessário. São poucas vezes que ela é útil, mas tem vezes que ela é sim necessária. Por exemplo,
Quando chega uma pessoa que nunca estudou absolutamente nada na vida, falando um monte de besteira com forma arrogante pra você, você vai fazer um debate de ideias ali mesmo? Você vai gastar tanta energia com aquele cara? Não, manda ele pra aquele lugar, manda tomar no cu e pronto. Não perca seu tempo. O tempo de atenção que você tem que dar pra ideia de uma pessoa é o tempo que ele dedicou estudando aquela ideia. Tipo, você chegou numa conclusão, quanto tempo de estudo você dedicou de você mesmo pra chegar nesse ponto? 5 minutos? Então eu vou dar 5 minutos de atenção pra você. Você nunca estudou, você só dentro da sua cabeça, então eu não vou dar atenção nenhuma pra você. Eu não vou desperdiçar minhas energias com aquilo que não visa absolutamente nada. Ou, por exemplo, digamos que uma pessoa chegue com uma grande ideia filosófica, e essa ideia filosófica, o mundo vai ser melhor se eu juntar uma galera armada, invadir a sua casa e fazer um terror na sua casa. Você vai responder esse cara com educação? O argumento ad hominem, assim como a beleza da poesia, assim como a beleza da música, ele tem um impacto psicológico, que é um impacto mais agressivo. Você gera uma certa autoridade naquele momento, seja ela positiva ou negativa, você está gerando uma autoridade. E essa autoridade pode ser útil em determinados casos, sim, independente daquilo que a pessoa está pregando. Então muitas pessoas tipo, o cara falou uma coisa horrível e eu respondi xingando aquela pessoa. Ah, você usou o ad hominem. Sim, eu vou usar pra você também se você não parar de falar merda. Isso é importante. Ad hominem tem sim sua função. O problema é quando você usa aquilo como base de seu argumento e você acha que venceu uma argumentação com aquilo. Não é isso. Isso é pra pôr um fim mesmo, pra parar de perder tempo. Você só entra num debate se é um debate que vale a pena. Eu tenho um grande amigo, por exemplo, que ele estava estudando sobre a Revolução Russa. E ele não é esquerdista, ele é uma pessoa realmente inteligente. E a gente entrou num debate pelo WhatsApp sobre a Revolução Russa. E o debate, ele foi extremamente amigável. Nós falamos por 2, 3 horas sobre isso. Só trocando mensagem pelo WhatsApp sobre isso. Não teve uma ofensa. Por que não teve uma ofensa? Porque ele se dedicou para isso. Ele estava estudando sobre aquilo. Ele sabia o que ele estava falando. E ele estava tentando chegar num ponto que era a verdade, o conhecimento sobre aquilo. E eu também estava. Então não era tipo uma batalha de egos. Eu quero me mostrar superior àquela pessoa ou ele quer se mostrar superior a mim. Não, a gente quer aprender. Então vamos conversar e vamos tentar chegar num ponto. E é esses pontos que nós não vemos mais o conceito acadêmico hoje. Hoje você não tem mais isso. As trocas de opiniões diferentes tratadas com respeito. Quantas pessoas, por exemplo, chegam na universidade com um pensamento diferente e dá todo esse problema? Olha o filme do Brasil Paralelo, 1964. Foi barrado em tantas universidades. Não é o momento perfeito para assistir aquele filme, chegar em conclusões e debater sobre. Não é esse o propósito da academia? O filme, inclusive, ele nem tem uma visão partidária. Ele faz diversas críticas à ditadura. Críticas que eu acho maravilhosas. Que eu adorei, inclusive. Falei, nossa, obrigado. Porque existem alguns mitos, inclusive na direita, que me incomodam. Um que eu não respondi, eu não quis entrar nisso, foi um comentário num vídeo nosso que eu falo sobre a ditadura e ele comenta embaixo, só um adendo, só uma correção para você. Acho que ele foi até educado, eu até ignorei. Não foi ditadura, foi regime militar. Não, a partir de 68 foi uma ditadura. O que entrou o AI-5 foi uma ditadura. Aí a gente tem que debater se é bom ou não. Se foi bom ou não, aí a gente entra em outro assunto. Mas que foi, pronto, tem que parar com isso. Tem coisas que tem que ser. Alguns mitos foram derrubados nesse vídeo. Achei maravilhoso. Assistam esse vídeo do Brasil Paralelo. Ficou sensacional. Mas agora voltando ao assunto sobre linguística. Como eu disse, se você não tem domínio sobre o seu próprio idioma, você não tem como ter domínio sobre aquilo que você quer expressar. Eu até escrevi um texto no Facebook dizendo a alma, o nosso espírito, ele se comunica com a gente de formas distintas. O nosso espírito ele comunica muitas vezes por uma caneta, por uma canção, pelos acordes de violão, mas ele sempre vai comunicar com você de formas diferentes. Mas se você não for sábio para compreender aquilo que ele quer dizer, você nunca será capaz de escutar seu próprio espírito. E então você, por definição, sempre vai estar numa situação limitada. Porque as coisas mais belas, as coisas mais sábias vêm de sua alma. Então você tem que ter um domínio sobre esses aspectos e parar de ser preguiçoso com muito disso. Fala, eu não gosto de ler. Então, as consequências são suas, meu amigo. Eu não gosto de música. Então você vai ser sempre inculto. Você tem que ter domínio dessas coisas para poder se desenvolver intelectualmente. Toda aquela questão do ensino grego que gerou os maiores sábios, até da patrística, é de conhecer as grandes e belas obras, as grandes e belas figuras históricas. Saber o que eles tinham a oferecer e imitar essas belas figuras.
absorver essas características altíssimas para o seu ser e deixar que essas características lhe elevem para um nível superior. É disso que surgiram grandes gênios. Até se você, por exemplo, analisa como era o estudo no século IX, você não vê grandes obras escritas sobre o ensino do século IX, porque era diferente. Eles não se preocupavam em escrever, eles se preocupavam em ser. Eles não queriam que as palavras ficassem encarnadas na folha, eles queriam as palavras encarnadas neles. Então todo o desenvolvimento era com discurso. Para as pessoas daquela época deve ter sido algo maravilhoso. Mas nós lamentamos, porque como essas pessoas faleceram, e todas essas características intelectuais foram sendo destruídas com o tempo, nós nunca vamos saber o que essas pessoas tinham para oferecer. Você tem hoje, por exemplo, na academia, todo mundo sabe quem é Karl Marx, quais são as obras dele. Independente de terem lido ou não. Mas poucas sabem quem foi Santo Anselmo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Você pode ter alguns mais recentes, por exemplo, como Russell Kirk. Quantas pessoas da academia sabem quem foi Russell Kirk? Tem todos os elementos básicos que são ignorados da academia para poder sustentar uma narrativa pré-definida que é lamentável, é absolutamente lamentável. Algumas coisas que eu faço todo ano para tentar continuar sempre me desenvolvendo. Eu sou só um aluno, eu faço COF acho que há 3 anos, porque eu sou aluno do Olavo de Carvalho, mas eu faço algumas coisas que visam me desenvolver intelectualmente mais e mais. E eu acho legal que vocês façam também. Por exemplo, eu leio anualmente 3 livros. Peraí, deixa eu pegar aqui, deixa separado aqui. Peraí. Eu leio o Trivium, que eu falei pra vocês agora há pouco. Pelo amor de Deus, leiam o Trivium. Essa é tipo, pra agora, comprem esse livro. Tem na livraria do Bernardo, tem na livraria do Nando Moura. Comprem esse livro. E ele é a versão da irmã Miriam Joseph. Leiam a versão dela. O Trivium é uma coletânea dos livros das antigas artes liberais, que tá a lógica, gramática e retórica. E tudo isso é baseado no seu discurso, na sua oratória. Olha como é importante você ter domínio do seu idioma. Todo o Trivium, toda a arte mais essencial que gerou os grandes gênios da história, focava em lógica, gramática e retórica. Tudo na fala, tudo na linguística, tudo no desenvolvimento para poder se comunicar. Todos os aspectos comunicativos. O que surgiu desse livro? Dante Alighieri e Shakespeare. Eles estudavam esse livro sempre. Fala uma pessoa no mundo hoje que conseguiria escrever Hamlet. Uma pessoa que conseguiria escrever Divina Comédia. Você não vai achar. Porque essas grandes obras de ensino que geraram os maiores gênios de todos os tempos foram abandonados. Isso caiu depois do fim da Idade Média, que surgiu o Renascimento. O Renascimento, as pessoas têm uma visão muito bela sobre ele, porque nas partes visuais, nas artes plásticas, o Renascimento era belíssimo. Ele era belíssimo. Os grandes quadros do Renascimento eram lindos. Muito melhores que os da Idade Média, inclusive. Mas do ponto de vista intelectual, filosófico, ele é extremamente decadente, porque ele começou a abandonar essas grandes figuras, esses grandes conceitos daquilo que é belo, daquilo que é gigantesco, daquilo que possui virtudes eternas inerentes ao próprio ser. E como nós podemos desenvolver essas virtudes em nós? Quando esse conceito passou a ser abandonado, começou a ocorrer toda uma queda, toda uma decadência histórica do intelecto. Se você acha, por exemplo, que hoje existem os maiores gênios intelectuais do mundo, você não sabe a menor ideia do que você está falando. Por exemplo, você chega hoje na academia, eles vão falar para você, você quer fazer uma coisa sobre bíblico, algum assunto bíblico, a visão que essas pessoas têm historicamente da teologia é, todo mundo concorda 100% com a Bíblia e é isso aí. E olha como é louco. Eles acham que eles são superiores para debater as ideias e mostrar a pluralidade de ideias. E vocês é inferior porque segue isso que é só aquilo e pronto. Em primeiro lugar, essas pessoas acham que nunca leram um teólogo na vida deles. Existe sim diversas discordâncias nesse aspecto. Inúmeras. Então existe sim um grande debate de ideias. Se não existisse, fosse sempre a mesma coisa, por exemplo, não existiria os próprios protestantes. Existiria só os católicos. Mas existem todos os protestantes que é a diferença, a divergência de ideias sobre aquilo. Onde você tem um ponto só que eles criticam? Na academia. Quantos professores e alunos você vê numa universidade federal criticando Marx? Não existe isso. Lá não existe a pluralidade de ideias que eles dizem ter. E aonde tem essa pluralidade de ideias, eles criticam o que não tem. É a loucura total.
Estudem o Trivium. Eu leio esse livro todos os anos e é maravilhoso. Leiam sempre. Quando eu falei, por exemplo, da gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida no começo do vídeo, comprem aquele livro, leiam pouco por dia. Que nem eu, por exemplo, muitas pessoas quando leram o mínimo que você precisa saber para não ser idiota, leiam um artigo por dia. Tenta fazer uma coisa parecida com isso. Existe inclusive um livro de gramática aplicada da língua portuguesa, do Napoleão Mendes de Almeida também, que é um livro maravilhoso. Leiam esse livro do Napoleão, é sensacional. Eu tenho ele ali, esqueci de pegar para vocês. É um livro que eu comprei na estante virtual, inclusive. Eu paguei até com um preço bem barato. Agora, mais um livro que eu leio todo ano. Esse aqui não é a melhor versão dele, mas eu tenho outras versões dele, mas estão emprestadas. E eu sempre tenho a teoria que quando você empresta os livros, 90% deles não voltam, né? Mas esse aqui, ó. A República do Platão. Olha, esse livro é extremamente complexo. A densidade filosófica presente nesse livro é coisa de outro mundo. Então, Platão você tem que ler devagar, gente. Vocês pegarem e ler um livro inteiro do Platão em um dia, vocês jogaram o livro fora. É ler aos poucos. Lê umas 3, 4 páginas por dia e vambora. Platão, leiam esse livro também. A República de Platão é muito bom. E o outro que eu peguei, eu peguei essa mania de ler ele anualmente baseado no Otto Maria Carpo. Porque o Carpo fazia isso anualmente. Ele lia esse livro todos os anos. Perdão. Que é a Divina Comédia. Ônibus Opressor, do Dante Alighieri. Eu acho essa a obra de poesia mais bela já feita. Eu acho mais bonita que a própria Eneida, do Virgílio. Eu gosto mais desse livro, ainda mais desse livro. Todo o contexto, toda a história, eu acho sensacional. Leiam a Divina Comédia. Não é um livro simples, ele tem conceitos complexos. Olha o caminhão do gás, espera aí, gente. Pronto, passou o caminhão do gás. Esse livro é maravilhoso, leiam a Divina Comédia. É sensacional, é complexo. Não é um livro fácil. Existem materiais de apoio para que vocês compreendam a Divina Comédia. Não vão se basear naquele jogo de Xbox 360, pelo amor de Deus. Inclusive o nome, que honestamente sempre me deixou muito confuso. Tipo, a Divina Comédia, que porra é essa? Comédia? O filme é um livro trágico pra caramba. Comédia é o termo utilizado para definir esse gênero literário dos conceitos aristotélicos. Por exemplo, haviam dois: a tragédia e a comédia. A tragédia era tudo aquilo que havia um final terrível, a comédia aquilo que havia um final bom. Então por isso que é a comédia, porque é um gênero literário que você possui um final feliz. E a Divina foi o nome que foi aplicado posteriormente. O livro só se chamava A Comédia. Era só comédia. Depois acrescentaram Divina Comédia. Mas esse comédia não é baseado no conceito que a gente tem do gênero hoje, e sim baseado nos termos aristotélicos. Por isso que se chama Divina Comédia. Acho que o vídeo tá bom, já está ficando longo. Eu acho que eu já consegui expressar bem o que eu tinha para dizer. Estudem seu próprio idioma. Se vocês não tiverem domínio sobre seu próprio idioma, como vocês esperam poder se comunicar com eficiência? Saiba de onde ele veio, quais são as bases para o surgimento dele. Desenvolvam cada vez mais. Saibam mais do que um idioma, por exemplo. Eu sei o inglês, que é a matéria que eu trabalho, eu pretendo aprender outros idiomas. Eu já fiz a loucura. Eu sei, isso foi estúpido, não faça isso. Eu tentei pegar Beowulf no idioma original, no saxão. E eu fui traduzindo conforme eu lia. Porque eu gosto da história do Beowulf. Falei, vambora, vai. Sou grande fã de Tolkien também, ele tem muita influência de saxão. O Lee Bernard Cornwell, que também tem influência disso. Eu parei na página 30, eu não dei conta. Então não vou fazer essas loucuras não. Mas o latim vai estudando aos poucos. O inglês vocês têm que saber, pelo amor de Deus. Talvez um outro idioma baseado no latim, tipo francês, italiano, espanhol. E desenvolva o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, quanto mais conhecimento linguístico vocês tiverem, melhor vocês serão capazes de se expressar. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Leiam os grandes clássicos também. Eu falei muito rápido aqui de Romero, das obras de Romero, da Odisseia e Ilíada. Leiam esses dois com toda a atenção do mundo. As obras do Romero são maravilhosas e eram a base para o desenvolvimento intelectual. Você tinha as grandes virtudes e da ideia de mimesis, da imitação, você imitava esses grandes seres dessas obras e se desenvolvia cada vez mais. Essa era a base do antigo ensino. Então conheça essas grandes obras, conheça essas grandes figuras dessas obras e se pergunte sempre, o que faz desses caras serem tão bons assim? O que eu posso ter dessas qualidades em mim para que eu possa me tornar uma pessoa melhor? E assim você vai se desenvolvendo cada vez mais. Entenderam? Então é isso que eu tinha para dizer para esse vídeo. Já está ficando longo demais.
Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um gostinho aí embaixo, como diz o Nando Moura. Ativa essa porcaria desse sino e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.